Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu aqui estou muito bem. E hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é que a gente vê muito falar aí sobre a crise das mulheres, né, após os 40 anos, que elas acabam entrando no carrossel, viram as Balzacas e etc e tal. Porém, a gente mal fala que os homens também, existe a crise dos 40 anos dos homens também, que é uma coisa muito pouco comentada. E geralmente o maior índice de separação nessa faixa etária aí acontece tanto com o homem quanto com a mulher. Por quê? Os homens, eles enfrentam uma crise muito séria nessa idade aí. E é onde que a falta de diálogo, a falta de conversa entre ambos, acaba acontecendo tudo isso que a gente tem visto aí nesses canais, né? As mulheres acabam entrando no carrossel por achar que o marido, ele não tá cumprindo mais com os deveres, né? Com os deveres das brincadeirinhas, né? E elas acabam se desinteressando totalmente porque não vê interesse deles por elas. Mas o que acontece? Elas também estão enfrentando uma fase que eu falo que aos 40 anos a mulher ela cai numa consciência. Ela já viveu muitos anos ali e quando chega nessa fase parece que ela quer um pouco mais de atenção. Só que por outro lado, esquece que os homens nessa idade, pós 40 anos, eles também estão passando por uma dificuldade muito grande e muito pouco comentada, que é a chamada andropausa, que é onde o homem, ele praticamente perde o libido da parceira, né? Ele não levanta mais, ele fica mais, né, desanimadinho e, enfim, ele começa a ter dúvidas sobre isso nele. Só que como a mulher, ela procura mais informações a respeito disso, vai mais ao médico, então ela consegue ver isso mais a tempo, vamos colocar assim, por ela ir ao ginecologista, então ela descobre que ela está passando pela menopausa. E é uma transformação no corpo dela, isso no aspecto biológico, né? Fisiológico e biológico. Porém, o homem também, ele enfrenta isso. E isso atinge muito a mente do homem, porque ele passa a não sentir muita coisa mais, principalmente pela parceira. O que acontece? Quando ele passa a não sentir isso pela parceira, dá esse desencontro entre os casais. Geralmente estão em idades meio compatíveis nessa faixa etária. Aí o homem, ele não consegue ter interesse mais, porque a mulher também já não tem mais o interesse, porque ela também está passando por essa conscientização e essa etapa. O homem entrando na andropausa, ele não sente estímulo nenhum por essa pessoa que está do lado dele, meio que se esquiva, deixa de lado, e aí começa a ter várias discussões, e o que acontece? Ele começa a precisar de provar para si próprio que ele ainda tem, que ele é viril. E aí ele começa a se envolver com outras mulheres lá fora porque ele precisa disso. E é lógico que ele vai procurar quem? Vai procurar as novinhas, porque eles não vão precisar de tomar as pílulas azuisinhas, né? Porque lógico que o homem ele é mais visual, né? Ele bate o olho e já se fica animado. E a mulher não, a mulher é mais, né, questão de você falar, entendeu? De você estar lhe dando atenção, isso estimula a mulher. Já o homem, ele é mais visual. E quando ele passa um determinado tempo com a sua querida, quando chega nessa fase aí, é lógico que as 40 já não estão como as de 20 e perde-se um pouco o interesse. Mas essa falta de interesse é falta de conhecimento mesmo, é falta de não falar sobre o assunto. Porque, na verdade, o que acontece as mulheres entram nessa consciência aos 40 e pós-40, até um pouquinho antes, e o homem também passa por essa fase que é muito complicada, onde ele passa a não sentir tanta coisa mais, principalmente pela companheira. Porém, se ele pega ali uma garotinha, uma menina mais nova, ele vai ficar animadinho, porque o homem é visual. Então ele começa a entender que a sensação eu não gosto mais da querida, né? Da minha querida que eu estou com ela, mas eu gosto daquela fulaninha. E aí vem a outra situação. O que aquela fulaninha proporciona? Proporciona simplesmente prazer momentâneos, entendeu? Coisas passageiras, porque a novinha não vai levar os problemas, entendeu? Ela não tem problema.
ela passou o dia inteiro levando a vida dela, ela simplesmente marcou o encontro com você, ela vai se encontrar com você e junto com ela vai só te dar prazer e nada mais. Então não tem o problema de uma vida já vivida. É só aquilo ali, o prazer. Então o homem psicologicamente, ele fica muito feliz, porque, ou seja, a dona lá de casa tá cheia de problema. É dívida, é cobrança, é isso e aquilo. Enquanto a novinha não vai te oferecer nenhum tipo de problema. Ela não tem filho com você, ela não tem uma casa para direcionar junto com você, ela não tem absolutamente nada. Então, ela vai estar ali só para te oferecer prazer. Enquanto a sua querida, que talvez estava ali te acompanhando, ela vai te dar mais problema do que prazer. E ela já está desgastada, então o que ela tem de te oferecer? Mais prazer e falta de interesse nas brincadeirinhas, porque o relacionamento já está desgastado, já é um relacionamento que já dura anos e anos, ali vocês já construíram uma certa liberdade e uma confiança que vocês talvez acham que não tem mais que conversar, e aí vocês têm a ilusão de que sabem tudo e colocam na mente que ela não gosta de mim mais, ela não tá fazendo o que tem que ser feito, então eu vou procurar outro porque eu não tô gostando dela, porque eu não levanto mais, né? Vocês sabem o que eu tô falando, não me levanto mais, então acabou. Então é melhor eu procurar lá fora, porque lá eu fico animadinho, né? Só que o fator principal disso é a andropausa, que é uma fase onde os hormônios de vocês estão caindo e vocês precisam de um estímulo maior. A querida que vocês estão com ela não tem essas, muitas vezes não sabem desse processo e tratam vocês até mal, porque vocês, o que acontece? Vocês, sem talvez ter essa consciência, acabam tratando elas friamente, porque não tem nada mais, não sente mais, não tem ânimo. Ela, na ignorância dela, não tem a sabedoria de entender o que você está passando, porque ela também está passando por uma situação ali de conscientização, de querer mais de você, e aí acontece os desligamentos, né? Acontece os divórcios, aonde elas vão pro carrossel, mais ou menos em busca do que vocês estão, e acontece essa palhaçada toda que vocês estão vendo por aí, que é o que mais tem. E, enfim, gente, basicamente é o que está acontecendo. Então, assim, para as mulheres ficarem ligadas, que os homens, eles também passam por essa situação. E para eles é muito difícil, principalmente por causa que a rotina do homem é basicamente trabalhar, trabalhar, trabalhar fora. E é muito raro um homem que se preocupa com a sua saúde. Então, quando chega nessa fase, que entra nessa fase da andropausa, eles começam a ter essa diminuição de libido, o hormônio dele cai, e ele se vê não interessado por você, entre aspas, mas é por causa da rotina e tudo quanto, os problemas, então ele vai cada vez mais se distanciar de você, porque você para ele é sinônimo de problema. Entendeu? E a novinha lá é sinônimo de alegria, de prazer, entendeu? É lógico que com o tempo ele vai perceber, talvez ele nem perceba por não ter consciência, mas enfim, a maior parte dos desligamentos nessa fase infelizmente é isso. E é uma falta de comunicação, é uma falta de procurar saber como que funciona, porque não é só a mulher que passa por isso, o homem passa, entendeu? Só que a mulher, ela já vem aí num processo de conscientização desde nova, né? Que vai enfrentar essa fase, né? Que vai ter esses problemas aí, e já a gente praticamente não ouve falar que o homem também passa por isso, que é a tal da andropausa, que é muito complicado. Não vai, né? Para o homem é mais difícil, porque ele não vai parar de sangrar. Né? Ele não tem o ciclo da vida dele não é baseado nisso. A gente sim, eles não. Então, para eles é mais difícil essa identificação. E aí cabe a gente se conscientizar e entender que esse processo e conversar, simplesmente conversar. Eu acho assim que quando você tem essa consciência e começa a conversar, ambos começam a conversar, tudo fica mais fácil. Você passa a entender o que ele está passando e
E ele passa a entender o que você está passando e deixar o orgulho por lado, porque existe um orgulho, aí vem a tal da disputa, né, de querer um querer ser mais que o outro, aí vão se vingar um do outro, entendeu? Ao invés de sentar e procurar entender o que um está passando, entender o que o outro está passando. E acaba se desfazendo uma coisa que poderia ser perfeita, poderia ser maravilhosa, poderia ter, inclusive, ser um momento onde que um ia auxiliar o outro, porque é uma fase difícil, tanto para o homem quanto para a mulher, e é onde que acontece a maior parte dos divórcios, a maior parte dos desligamentos, a maior parte dos desgastes, simplesmente por um fator biológico que a gente não tem o conhecimento. Entendeu, minha gente? Então, os homens também têm a crise dos 40, dos 40, os quarentões também passam por crises, né? E basta a gente ter essa sabedoria de entender. Tá bom, gente? Muito obrigada por estarem aqui comigo assistindo. Espero que vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.